Saiu no Portal do Terra, no Jornal O Sul e em muitos outras mídias. E o mais irônico, saiu no portal da Prefeitura de Porto Alegre. Justiça Federal decide que não cabe indenização do município por danos decorrentes das enchentes de 2024. Duas decisões da 9ª Vara Federal de Porto Alegre eximiram a Prefeitura de Porto Alegre de responsabilidade por alagamento de residência no bairro Sarandi, na Zona Norte, em maio do ano passado. Mas, se vocês procurarem as notícias, na verdade a Prefeitura está isenta de qualquer dano causado pela enchente, não apenas no bairro Sarandi. São as primeiras decisões decorrentes de ação ajuizadas em função da enchente de 2024. Em ambas as ações, movidas contra o município, Estado e União, os autores pediam o pagamento de indenização por danos morais e materiais. O juiz entendeu que não é possível responsabilizar os entes, já que o volume de chuvas foi excepcional e imprevisível. Imprevisível é o ponto que eu queria tocar com vocês, porque afinal de contas, a gente sabe que há mais de 25 anos, universidades de todo o Rio Grande do Sul fazem estudos de geologia, estudos de geografia, meteorologia, sobre as chuvas, sobre as enchentes, sobre os rios, toda a bacia hidrográfica do Rio Grande do Sul. Eles entregam laudos e documentos incessantemente para os governos, para as prefeituras, e nada é feito. Em 1941, Porto Alegre passou por uma enchente histórica. Essa enchente inundou toda a cidade e, a partir disso, foram buscadas as soluções para as enchentes a partir daquela época. Muitas universidades estudaram as enchentes e, inclusive, o muro de contenção da Mauá foi construído em razão disso. Um muro que não recebe manutenção. O muro, os diques não recebiam manutenção. E a prefeitura está isenta de qualquer responsabilidade sobre as casas e os comércios atingidos. Pessoas, indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade social construíram com muito sacrifício, suor e lágrimas a vida inteira suas casas para ver todo esse esforço devastado pela enchente. Pessoas que tinham seu comércio, a sua lojinha, o seu supermercado, não vão ser indenizadas pelos danos das enchentes. Injusto, desumano, cruel. A matéria continua. Em caso de danos materiais provocados por enchentes decorrentes de precipitações em volumes anormais e excepcionais, como no presente caso, deve-se considerar que se trata de evento não previsível, que eles insistem que não é um evento previsível, sendo que em 2023 teve outra enchente, sendo que moradores das ilhas já passaram por 3, 4 enchentes e perderam tudo 3, 4 vezes. Tiveram suas casas condenadas pela Defesa Civil muito antes dessa enchente de 2024, do ano passado.
não sendo cabível atribuir ao poder público, em qualquer esfera, o dever de suportar o custo de todos os prejuízos sofridos pelos particulares, sob pena de se atribuir a condição de seguradora universal, diz o juiz. Pois bem, é o que a prefeitura corre risco de se tornar, porque não quis investir em prevenção e agora terá que investir em proteção social dessas pessoas. Habitação de interesse social, programas habitacionais. Complicado. Em outra decisão, a primeira turma recursal da Fazenda Pública também acolheu o recurso do município e decidiu que não cabe dano moral à proprietária de imóvel atingido por alagamento em 2023. Há causas, contudo, que rompem o nexo de causalidade, excluindo a responsabilidade de indenizar quais sejam a culpa exclusiva da vítima e a força maior consistente em acontecimento imprevisível, inevitável e alheio à vontade das partes, relata a decisão. Causas que não têm nexo de causalidade com a enchente. Que as casas já tinham algum nível de insegurança. Claro que sim. Claro que sim, prefeito de Porto Alegre. As casas das pessoas em vulnerabilidade social são tão vulneráveis, muitas vezes, quanto elas. Elas têm as casas que elas podem ter. Elas têm o direito à moradia que sobra e não o direito à moradia garantido na Constituição Federal. Elas ficam com o que sobra. Simples assim. Mas isso não justifica elas terem perdido suas casas e seus comércios numa enchente que poderia sim ter sido evitada. Para o procurador-chefe da Procuradoria de Indenizações da Procuradoria-Geral do Município, PGM, Rafael Ramos, os julgamentos favoráveis ao município, tanto pela Justiça Federal quanto pelo TJ, Rio Grande do Sul, Tribunal de Justiça, demonstram que não cabe pedido de indenização por danos materiais e morais em situações em que fica configurada a situação de força maior. Isso é, em que a ação ou omissão do poder público não seria suficiente para afastar ou minimizar as consequências de um evento. Em resumo, se tivermos outra trágica enchente aqui, o poder público vai nos abandonar. Eles não têm o que fazer por nós. E nós vamos perder tudo. A decisão da Justiça Federal reconhece que as enchentes de maio de 2024 são o maior desastre climático da história do Rio Grande do Sul. E, portanto, não há como responsabilizar o município pelos danos sofridos pela população. No caso relativo a 2023, quando o volume de chuva foi bem maior que no ano passado, o Judiciário também reconheceu força maior, o que nos dá boas perspectivas em relação aos próximos julgamentos, afirmou Ramos. Às vezes não dá para saber se eles estão falando sério ou se estão sendo irônicos. Boas perspectivas em relação aos próximos julgamentos. Que boas perspectivas o porto-alegrense tem? Nenhuma, gente, nenhuma. Nenhuma. Muitas pessoas ainda podem, em eventos climáticos futuros, perder suas casas, ter suas casas condenadas pela Defesa Civil e não poder voltar. E nada será feito por elas.